Estamos de volta. Neste momento, a EFLIP apresenta a escritora Cláudia Guerra, que, com mediação de Rogério Generoso, falará do percurso que a levou das letras jurídicas à literatura. Cláudia Guerra é advogada, mestre e doutora em engenharia civil, é coautora do livro de ficção com o conto O Primeiro Amor e é autora do livro de poesias e crônicas Aqui e Acolá, através do qual ganhou o prêmio dos melhores do ano na categoria de melhor poetisa estreante, concedido pelo canal Arte Agora. Vamos à conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo pela Flip, aqui do canal Arte Agora. Eu estou hoje aqui com a difícil missão, uma árdua missão, mas uma missão bastante gratificante de estar numa mesa com a nossa querida escritora, poeta, engenheira civil, advogada, pintora, Cláudia Guerra. Cláudia Guerra, que nessa mesa vai discorrer sobre a linguagem jurídica, que ela, como advogada, praticou durante quase 40 anos, no âmbito do Metrorrec, né? Na CBTU, e como foi a chegada dela até a literatura. Cláudia, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Rogério. É um prazer estar falando aqui com você. Cláudia, me diga, o que lhe levou a escrever literatura? Porque você vem de um ambiente, digamos, metodológico, pragmático, rígido da advocacia, e também a outra formação sua de engenharia civil, né? Matemática, no sentido, né? Enfim, como é que foi? Ou isso já existia e aflorou? Como é que Cláudia Guerra se define? Rogério, o meu entrosamento com a escrita, eu acho que sempre existiu, porque eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Eu aprendi a ler com uma tia que lia historinhas de revistinhas infantis para mim. Com 4 anos, eu já sabia algumas letras do alfabeto, já formava algumas palavras e lia muita história e acompanhava as histórias e sempre gostei muito de ler. E eu ouvi dizer que quem gosta muito de ler gosta de escrever também. E aí minha memória sempre foi visual e eu estudava sempre escrevendo. Gostava de fazer meus cadernos e gostava de chegar em casa e passar limpo as aulas dos professores. Então, desde pequena, eu gostei muito de escrever e de ler também. Durante a adolescência, eu lia muito e lia a obra de Érico Veríssimo e romance, gostava de escutar histórias de família, histórias de pessoas, desculpa, histórias reais, né? E tudo, e sempre gostei muito de estar envolvida, tanto com a leitura quanto com a escrita. E tudo eu gostava de registrar, datas, momentos, registrava e guardava lá no meu caderninho, e depois só para mim, realmente, eu não tinha intenção de mostrar a ninguém. Quando foi na época de faculdade, né, de vestibular, então, na época que eu fiz vestibular, em 79, nós tínhamos direito a 3 opções. E por gostar também de desenhar, de pintar e tudo, eu entendi que minha profissão seria arquiteta. E vim aqui para o Recife, morar aqui em Recife aos 14 anos, porque lá em Campina Grande não tinha o curso de arquitetura. Então, vim movida com esse propósito. Na época, no vestibular, não sei se você lembra, a gente tinha direito a 3 opções, né, de cursos.
né? De acordo com a média, se não entrasse na primeira opção, poderia entrar na segunda e na terceira. E as minhas três opções foram arquitetura, direito e letras. A minha média não deu para passar em arquitetura, era um curso muito concorrido, e a minha média ficou em direito, que também era bastante concorrido, mas não era tanto quanto a arquitetura. E eu disse, bom, para o ano eu tento arquitetura novamente, vou entrar em direito. Me apaixonei pelo direito assim que entrei e fui muito feliz no meu curso todo. Eu acho o curso de direito um curso muito rico. Ele traz muita noção do que você é, do que você pode, e também nos obriga a ler muito mais. Advogado tem que gostar de ler, porque o instrumento do advogado é a palavra, né? Escrita e falada, nos tribunais e tudo. Então, por gostar de ler, para mim também não foi nenhum sacrifício, né? Ler os livros técnicos dessa feita. Li a literatura até então e passei a ler a linguagem técnica. E aí que foi me acompanhando, você já citou aí, ao longo dos 40 anos. Você falou na engenharia civil, realmente. Quando me formei em Direito, eu trabalhava e estagiava sempre estagiei sempre em empresa de transporte, que eu nunca fui muito advogada de fórum, advogada de justiça, advogada de contendas. Eu sempre gostei mais da parte de mediação, da parte de entendimento, né? Da negociação. Mas eu era forçada a saber, né? Elaborar as peças, fazer os recursos, trabalhar a linguagem técnica, né? Que é exigida por lei, o formato técnico, ele tem um formato próprio para cada peça jurídica que você elabore, em cada instância, o que você for fazer o uso disso, também nos pareceres, não é? Quando a gente trabalha com direito administrativo, como é o meu caso, trabalhei em direito público a vida toda como empregada da CBTU, então eu me especializei em licitações e dava os pareceres técnicos também, que tinha todo aquele formato, todo aquele formalismo exigido por lei para que fosse apreciado e que surtisse os efeitos, né? Então, mas essa parte técnica que foi a minha vida profissional, sempre ela vinha ladeada e acompanhada pela literatura também, porque era a parte que eu gostava, que eu apreciava, era o meu lazer. Ela era a parte de letras, né? Então, isso foi durante minha vida toda profissional. Recentemente, em 2022, durante a pandemia, um pouco mais atrás, eu tentei superar as dificuldades do isolamento, as dificuldades todas que foram trazidas por aquela situação, né, extraordinária de tanta tensão e tudo, e fiz um curso de formação de escritores por uma editora, porque eu queria aperfeiçoar a escrita e conhecer mais a literatura, e parti para isso quando minha aposentadoria já estava se aproximando, né? Então, passei a me envolver muito mais, identifiquei muito, e uma amiga muito querida descobriu minhas poesias, que eu escrevia na minha adolescência, e me incentivou a publicar. Foi quando foi feito o aqui e acolá com a linguagem literária, a poesia e as crônicas, né? E também os contos e tudo. Então, na realidade, a minha relação com a linguagem jurídica e a linguagem literária, essa migração, ela ocorreu de uma forma assim, bem sutil, bem suave, não é? Não é que eu não tenha tido algumas dificuldades, porque também nesse meio, é, além da linguagem jurídica, eu ainda tenho a parte da engenharia, né? Como você bem lembrou, porque foi a minha especialização, mestrado e doutorado em engenharia civil, na área de concentração de transportes, que era onde sempre eu trabalhei, né? A CBTU, no Grande Recife também. Então, foi uma mistura
prazerosa, uma mistura que não me causou grandes transtornos. Aqui e acolá, eu dou uma escorregada nos textos e coloco alguma frase, algum parágrafo técnico, alguma coisa assim mais cartesiana, alguma coisa mais de engenharia, né? Mas aí, logo daqui a pouco, identifico, então caio na real, volto para a minha linguagem literária, porque depois que me aposentei, me afastei da empresa, né, da CBTU, da parte técnica e tudo, então eu tento continuar nessa linguagem literária. A linguagem técnica nunca comportou metáforas, né? Nunca comportou entrelinhas, subtexto, alguma coisa assim mais sutil, nunca. Tinha que ser aquilo e você ou é objetivo ou o juiz não lhe escuta, ou é objetivo ou o seu parecer não vai surtir os efeitos. E a linguagem literária, não. Agora, com a escrita criativa, que eu estou fazendo a especialização na Unicap, então a gente dá asas à imaginação, a gente usa toda aquela leitura, todo aquele arsenal de memória que a gente tem das histórias, né? Os grandes escritores, e aí traz para o nosso estilo, né? Vai se encontrando mais o estilo. Então, essa migração, para mim, foi uma coisa assim, um tanto quanto suave, né? Existem diferenças enormes entre a linguagem técnica e a linguagem jurídica. Mas, assim, para mim, não senti assim, tanta dificuldade, não. Tem sido bem prazeroso trabalhar agora mais com foco na literatura. Cláudia Guerra, aliás, você está fazendo especialização com queridíssimo lá na Unicap, né? A Patrícia Tenório, que coordena lá a oficina literária de estudos criativos, né? E o nosso querido Adriano Portela também, que é um dos coordenadores. Cláudia, como é que foi? Você bem falou, está me ouvindo bem, né? Bem falou que foi uma mudança prazerosa, né? Gostosa, mas, como você bem falou também, o jurídico e o técnico não tem em escala, em proporção, mesmo no inicial, metáfora. Como é que é entrar no caos, mas e ordená-lo ao mesmo tempo, em tão pouco tempo? Assim, porque você tinha seus escritos memorialistas, né, de Campina Grande, você quer de Campina Grande, mas a literatura, ela é memorialista, claro, pode ser, mas ela também ela cria novos mundos, né? O mundo de Cláudia Guerra, inclusive, eu não vou dar spoiler aqui, mas são as coisas aí, né? Enfim. Como é que é ordenar esse caos, incluir na sua linguagem, na sua percepção, a metáfora, todas as, digamos, as linguagens que são implícitas e explícitas na literatura, e Não vi principalmente agora, Rogério, desculpa. principalmente na literatura e na poesia, né? Como é que foi para você ordenar esse caos e como é que você continua ordenando, se é que você quer ordenar? Veja, Rogério, eu tenho tido muito cuidado exatamente para não tornar o meu texto cansativo. Existe um jargão na nossa profissão de advogado, que aqueles advogados que têm muito conhecimento e tudo, e quer passar isso, demonstrar isso ao seu cliente, ou impressionar talvez o magistrado, ele usa uma linguagem rebuscada. Ele trabalha dentro do formato que é exigido para aquela peça jurídica, no entanto, ele muitas vezes não se faz entender nos seus argumentos, porque traz uma linguagem complicada, uma linguagem truncada, que a gente chama de juridiquês. Então, quando tem uma peça, seja qual for que a gente se depara na linguagem profissional com uma peça com esse tipo de linguagem,
existe uma dificuldade muito grande, tanto para o advogado que está se opondo àquilo ali, que está contestando aquilo ali, que está usando uma outra, que está numa outra posição contrária àquilo ali, para combater aquilo e se fazer entender pelo juiz. Eu, na realidade, durante esses anos todos de profissão, tanto quando, quando atuei no judiciário e precisei elaborar recursos, é, petições iniciais, contrarrazões, enfim, as peças naturais de tramitação de um processo, eu procurei ser muito clara e objetiva, direta. É isso, em poucas palavras, em uma linguagem que dissesse tudo, não tão resumido a ponto de deixar alguma coisa pendente a entender, mas assim, muito objetiva e clara, pontuando exatamente o que eu queria que fosse algo da decisão judicial. Esse cuidado eu sempre tive. Da mesma forma, quando atuei extrajudicialmente nos processos de licitação, que é a minha especialização, é licitação, inclusive eu dou aula na pós-graduação da Universidade Federal, a pós-graduação em Direito Administrativo, eu dou esse módulo de licitações e contratos em responsabilidade fiscal. Isso sempre eu provoco meus alunos no sentido de saber como é que eles é, escrevem, como é que eles redigem, como é que eles se expressam nos pareceres. O parecer ele tem aquele formato, um relatório, a, a substância, né? A fundamentação legal, né? E a conclusão. No parecer, em cima daquele caso que foi dado, daquele processo de licitação e tudo. Para que eles realmente sejam objetivos, que eles sejam diretos, eles sejam, até, por assim dizer, usando uma linguagem da engenharia, que eles sejam cartesianos, ou seja, o engenheiro, que, por sinal, eu tive condições de, tanto no mestrado quanto no doutorado, de conhecer mais próximo a engenharia e fiquei realmente encantada. É um curso maravilhoso, é uma coisa assim espetacular. Então, eu tive a chance de conhecer pessoas que era isso e ponto final. Não tinha aquele negócio de ser mais ou menos, mas vamos ver se pode ser por aqui. Usando a teoria da argumentação, né, que a gente usa muito fortemente no âmbito do direito. Então, quando eu me deparei, encerrando essa parte, encerrando esse lado jurídico, técnico, cartesiano, e partindo e migrando para a linguagem literária, eu passei a observar que é muito mais suave você dizer uma coisa na linguagem literária, por conta exatamente do auxílio das metáforas, da estimativa, de você trazer para o papel aquela forma de você dizer, de você contar, com muita suavidade, com muita inteireza, mas de uma forma subjetiva, de uma forma sutil. Então, é muito prazeroso quando eu me referi anteriormente, essa mágica, né, que aconteceu comigo, que tem acontecido comigo ultimamente, da época da pandemia para cá e da pandemia para trás, eu tinha mais uma coisa assim, sem conhecer muito da literatura, mas assim, sentimento, coração, né? As poesias, os textos que eu escrevia, as histórias que eu contava, que foram publicadas no livro e tudo. Hoje eu tenho estudado mais o estilo, os estilos, tenho sofrido de influências maravilhosas de escritores daqui que eu tenho tido a oportunidade de conhecer e que não faziam parte daquele universo jurídico, né? E agora estão fazendo parte dessa minha trajetória. E realmente está sendo assim encantador. Eu digo, agora eu leio de uma outra forma, eu tenho um olhar da leitura bem diferente, um olhar bem mais completo, bem mais abrangente, bem mais suave e bem mais abrangente.
do que eu tinha antes na linguagem técnica, quando só praticava a técnica e a literária ela ficava um pouco mais na parte do lazer, não era como eu estou me dedicando agora. Bacana, né? Mas me diga uma coisa, Cláudia Guerra, a literatura, eu falo, vou falar de poesia, ela também é pontuada por essa linguagem quase que técnica mesmo. Eu vou citar aqui João Cabral de Melo Neto, ou Joaquim Cardoso, para citar dois pernambucanos, né, que são monstros no modernismo nacional, na terceira geração do movimento modernista brasileiro. É, esses poetas, essa poeta nova, que você bem, os seus escritos e as leituras eram sentimentos, emoções, é uma coisa bem emocional. Como é que está sendo descobrir a estética, né? A estética, a forma, tanto as formas tradicionais, que você poesia fixa, né? Sonetos, cestinhas, né? E, e também uma ruptura, né? Que o modernismo ele avança para essa ruptura, né? Tudo agora é possibilidade, né? O horror é belo, a beleza é sempre beleza, né? E como é que está sendo essa desconstrução flagrante da jurídica para essa literatura, uma literatura que agora também vista de outro modo, né? De outra maneira, essa percepção sua. Tem sido uma descoberta maravilhosa, Rogério, porque eu sempre gostei de poesia, mas eu não tinha o conhecimento do que era a poesia em si, a construção do poema, como ele é feito, por que um poema é dessa forma, é de outro, tem um formato, tem outro. E quando eu descobri a Sextina, eu fiquei apaixonada e fiz algumas e me aventurei de escrever algumas e gostei muito. E também as formas em que a literatura se aparece, não é? Então, a forma como ela toma isso, ela vai tomando conta da gente que começa a escrever de uma forma a buscar uma identidade. A gente vai buscar nos grandes autores, nos grandes escritores, nos grandes poetas, aquela maravilha de escrever dessa forma ou daquela. E a gente vai vendo que existe um encantamento quando a gente identifica um soneto, uma, uma, um cordel, uma história que é contada através de um cordel, uma cestilha que é contada, uma história que é contada através de uma cestilha, e coisas assim que a gente vai se identificando aos poucos e vai descobrindo aqueles encantos da técnica que você encontra nos grandes autores e que até então a gente lia de uma forma que não prestava atenção em como aquilo foi construído, né? Então, eu tenho tido, ao longo desses 2 anos que eu estou estudando poesia e fazendo um curso específico sobre poesia, para conhecer mais aquilo que eu sempre gostei, que eu sempre admirei. Eu me lembro que na minha adolescência eu li muitos livros de J.G. de Araújo Jorge e me identificava muito com ele, com o que ele dizia. Os poemas de Vinícius, Vinícius de Moraes, eu sabia decorar. Eu lia os poemas com um sentimento, né? Mas hoje eu vejo como eles foram construídos, a partir do que, o que é que eles estão querendo dizer, de que forma eles rimam, de que forma eles não rimam, de que forma eles vão construindo aquele poema, e você vê que do início você
encontra o fim, no fim você encontra o início. Isso é maravilhoso, né? É uma coisa que cada dia mais, se eu já gostava de poesia, cada dia mais eu estou gostando e admirando e assim, com muita vontade de aprender, muita vontade de cada vez mais descobrir, né? Agora mesmo estou estudando a obra A Vida de Arthur Rimbaud e tenho tido a oportunidade de ler bastante sobre ele e realmente tem sido um desafio tentar compreender a genialidade dele, a grandiosidade de uma pessoa que pensava, de como uma pessoa tão jovem podia ter tanto conhecimento, tanta sabedoria no que escrevia, não é? Eu pretendo me aprofundar na obra dele para tentar compreender mais e aprender e tudo, e curtir assim as obras, os grandes textos, as poesias que ele escreveu e também a trajetória, né? Recentemente eu estive lá em Charleville, onde ele nasceu, e a cidade transpira, respira, e o pessoal fala muito em Rimbaud, e eu senti assim um encantamento, né, com as obras dele. Tive a oportunidade de trazer material, fui lá no museu que é dedicado a ele, às obras dele, a vida dele, conta a história e tudo. E foi um momento assim muito importante na minha construção da minha carreira literária, sabe? E assim eu tenho me dedicado bastante e tem sido uma descoberta maravilhosa, realmente. O poeta Carlos Drummond de Andrade, num poema chamado A Procura da Poesia, após ele enumerar várias facetas de como não é, o que não é poesia e como não fazer poesia, né? Esquece tua família, tua infância melancólia, teus sapatos de marfim, enfim, faz fazendo uma enumeração caótica. Se nós estivéssemos diante de um texto de Borges, né? Os Borges, era mestre em fazer enumeração caótica. Aí, na segunda parte, Drummond nos faz questionar como é que escrevemos a poesia. E a pergunta é: trouxeste a chave? E aí dão uma dica: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Qual foi a tua chave, Paulo? A pergunta não é minha, é de Drummond. Qual foi a tua... Rogério, foi de repente. Eu acho assim que eu tinha isso, eu estava com essa chave guardada e estava com ela em mãos, né? Para despertar, para abrir essa caixinha da vontade de me aprofundar na poesia, de me especializar, de conhecer, de vivenciar isso, esse momento, né? E a chave foi exatamente esse meu desligamento da empresa, da CBTU, que se aproximava e começava e dava início a um novo ciclo da minha vida, e que aí eu tirei essa chave que estava lá guardada, abri a porta e deixei a literatura entrar, não é? Deixei assim a poesia entrar, a poesia se reinar e assim, soltar a criatividade, soltar o pensamento, soltar a escrita, soltar a leitura e tudo. Então, eu acredito que, eu acredito que estou respondendo a Drummond, né? De que essa chave, ela foi realmente essa mudança, esse início do novo ciclo, né? Com o meu desligamento da empresa e essa entrada pela carreira literária. Uma coisa que eu já amava e já gostava, mas que estava lá guardada no cantinho, assim, como uma forma de um suporte à parte espiritual, à parte assim para uma leveza, né? Então, tanta técnica, 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 então aqui era uma leveza que dava vida.
Eu não sei se eu respondi a Drummond, se ele vai ficar satisfeito com a minha resposta, mas eu acredito que tenha sido essa. Olha, Drummond, pelo que a gente falar, é um senhor bastante cometido, né? Não Mas estou lhe ouvindo, Rogério. Hulk era um senhor conhecido por ser bastante comedido, né? Um burocrata, mas que a sua imaginação levava, como Não leva, ouvi. leva os poetas, as pessoas, os leitores, para outros lugares. A pergunta, para finalizar a minha questão, e depois você poderá entrar com as suas considerações, é: você, Cláudia Guerra, hoje é poetisa, escritora, é memorialista, é pintora, ou a poesia, como nós, como coisa abstrata, ela está em tudo, e você é tudo que é a poesia. Veja, Rogério, eu acho, eu não me considero ainda escritora, eu estou em formação, eu estou em constante aprendizado. Minha pintura, que eu nunca deixei de fazer minha aula de pintura, e pinto por lazer, pinto por prazer, e também assim porque me aquece o coração. Então, isso eu estou sentindo também em relação à poesia. Eu estou me deixando tomar por essa paixão que era bem antiga e que me acompanhou a vida toda. E eu espero, daqui para frente, quando eu tiver mais bagagem de conhecimento dentro do âmbito da literatura, da poesia em si, eu possa me autodenominar, eu sou, sempre estou num aprendizado. Me considero uma escritora em formação, uma pintora em formação, com muita coisa para aprender e muita coisa a descobrir. E eu estou disposta a descobrir, porque está me fazendo, transformou a minha vida para melhor, né? E uma coisa assim que me fez crescer como pessoa, está me fazendo crescer intelectualmente e aumentando cada dia mais a vontade de aprender, estudar e de aprender. Então, o humano é sempre e tem sempre como característica, né, estar em um estado de aprendizado ou aprendizagem, em estado de poesia, como diria uma música de Chico Sérgio, uma belíssima música. Então, Cláudia, eu fico muito satisfeito de ter tido essa conversa contigo e nós estamos aqui, vai, Filipe, abraçando essa escritura por fazer-se, essa poetisa por fazer-se, essa pintora por fazer-se, essa mulher humana, humanística, mas emocional, sentimental também, porque tudo converge na linguagem poética. Suas considerações e muito agradecido pela entrevista, por esse bate-papo aqui conosco, tá? Eu que agradeço, Rogério, essa oportunidade. A Flipo, também o ano passado, que eu fui agraciada com o prêmio de poetisa estreante, que me deixou muito feliz e motivada a continuar. É um prêmio de muita importância para mim, que eu recebi com muito carinho, com muita honra, e também por essa oportunidade de estar participando, podendo falar um pouco de como chegou a literatura a mim, como eu estou vivenciando esse momento que está sendo único, muito importante para mim, muito especial, conhecendo pessoas maravilhosas e assim que tem influenciado a minha carreira e me motivando a fazer uma coisa que eu sempre gostei, que foi estudar, e ler, e conhecer, e procurar. Então, eu agradeço a você, a Alexandre, a essa oportunidade e dizer que estou muito feliz de estar participando dessa entrevista, de ter feito essa entrevista. Muito obrigada, Rogério.
Nós que agradecemos e continuamos aqui na nossa programação, né? Um abraço, Cláudia, e tudo, Um abraço, Zé. tudo continue contribuindo para o seu crescimento pessoal poético, tá? Tchau, gente. Muito obrigado. Parabenizando a escritora Cláudia Guerra, que, com mediação de Rogério Generoso, falou sobre o percurso que cumpriu das letras jurídicas à literatura, e vamos a uma rápida pausa da transmissão.